Fala pessoal, tudo bem? Ó, faz dias que eu não dou uma palavra e hoje eu tenho uma palavra boa aqui pra você, tá? Tô aqui no meu trabalho, ó, é os meus tics. Olha quem tá ali comigo. Oi, Guti. Oi? E Deus me deu uma palavra aqui. Antes eu editava meus vídeos, eu não tô editando mais por causa dos tics, né? E aqui é meu serviço. Agora eu tava aqui meditando e Deus me deu uma palavra. Bom, olha só. A igreja, ela é espiritual, certo? Certo. A igreja de Deus é espiritual. Então, a intenção da, da igreja é tornar você espiritual, tá? Isso significa que você vai ser uma pessoa mais elevada, tá? Mais conectada com Deus. Fechou? Deus é espírito. E a Bíblia diz que convém que aqueles que adorem a Deus adorem em espírito e em verdade. A verdade é a palavra. É como se você vivesse com a mente com base nas escrituras diante das suas ações, pensamentos, discernimentos, tá? Que é a palavra, né? Que é a verdade. E assim você se espiritualiza, tá? Isso vai fazer com que você aumente seu discernimento, percepção e mude suas intenções. E assim, sucessivamente, você vai conseguir ajudar outras pessoas né, nesse crescimento espiritual. Uau, que legal, né? Não sei se vocês lembram de alguns vídeos meus da minha área. Antes, olha lá, tudo rebocado agora, melhorou. Tá? A gente tá melhorando. Agora, olha que interessante. Quando você entende isso, você vai ter que começar a buscar por isso. Né? Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino. O reino é espiritual. E a sua justiça. As leis, né? A justiça de Deus. Os mandamentos, preceitos, ordenanças. As ordens, né? Se você não siga o Antigo Testamento. Bom, pelo menos segue ali o Novo Testamento. Né? As cartas ali já tem bastante coisa para nós melhorarmos, tá? E renunciarmos, já é bastante. Só ali, só no Novo Testamento já tem bastante coisa. Principalmente no livro de Gálatas aqui. Né? Que fala do fruto do Espírito e as obras da carne. Agora, nesse texto de Gálatas que eu quero mostrar algo muito importante para o seu crescimento. E aí está algo bem importante. Eu estou pregando agora aqui. Hoje é quinta-feira, dia 30. E agora de noite estou indo pregar numa igreja. Mas é outra palavra, já não é a mesma de agora de manhã. Vou falar sobre a palavra do semeador. E a semente que é plantada no coração ali, à beira do caminho. Mas, por não entender, o maligno rouba a semente, né? Isso é uma palavra boa, vou ver se eu gravo lá. Mas não sei. Tá, vamos lá. Olha que interessante. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a justiça. E todas essas coisas, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quais eram as coisas ali? Os mantimentos, tá? As provisões diárias. Hoje, se você entender, a época mudou, a cultura, tudo, né? Não é a mesma. Nós não vivemos no mesmo ambiente, na mesma época. Então, quais seriam as suas necessidades básicas, né? Jesus estava falando, se vocês buscarem esse reino espiritual, essas coisas vão ser acrescentadas. Acrescentadas, não vai dar tudo assim de uma vez para outra. Então, ó, já começa aqui um entendimento já. Então, quando você começa a buscar pelo reino, você vai se tornando, entendeu? Mais espiritual do que carnal. A inclinação para a carne vai fazer com que você colha ruína. A Bíblia diz isso. Mas a inclinação para o espírito vai fazer com que você colha a vida eterna. As coisas da eternidade, o reino, a salvação. Não sei se eu expliquei bem, se eu errei, tá tranquilo, mas é isso mesmo. Colherão vida eterna. Tá. Seguinte, o que eu quero falar? Para que você cresça mais na sua vida espiritual, presta bem atenção nisso. Na sua congregação,
E também para que você cresça mais no físico, na sua saúde, na prosperidade financeira, na prosperidade com seus amigos, no seu ciclo social e aonde você for. Olha que interessante isso. Tem uma passagem de Abraão que diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Através de Jesus nós podemos receber a bênção de Abraão. Ou não? Ser bendito é ser abençoado. Aí você vai ver Abraão cumpriu os estatutos, mandamentos, cumpriu as leis de Deus, ensinou. Aí você tem que ler lá, Gênesis 12, começa. Aí você vai lendo até Isaac. Deus fala para Isaac isso. Eu não vou citar aqui, ó, Gênesis 16, 18, 21, se não me engano. Vai ler. Tá bom? Agora vamos lá. Como que eu posso crescer? Conhecimento, tá? Essa busca aí. Se você pode jejuar, você jejua. Se não pode, não jejua. Não precisa tentar a Deus. Às vezes tem pessoas que têm problemas e não conseguem. E principalmente o bom conhecimento, tá? E oração, você precisa orar bastante. Às vezes eu não consigo orar, não sei o que orar, não tenho habilidade. Estou pregando aqui para quem está iniciando, tá? Ajoelha e fica ali, pelo menos. Eu fiz muito isso, de me ajoelhar, às vezes ficar ali. Não consigo orar, não sei. Mas eu ficava ali. Naquele momento eu estava concentrado. Tá? Já é bom. Aí, você vai crescendo espiritualmente. Através do conhecimento das Escrituras. Você vai jejuar melhor, você vai orar melhor. Através do conhecimento das Escrituras, você vai ter um aumento de percepção, tá? Mas, para que você consiga melhorar o seu dia a dia, entre as suas amizades, e que você consiga ser essa bênção, e ter as bênçãos, porque também em Abraão, Deus falou, tu serás uma bênção. Acho que quando a gente é uma bênção, a gente já é abençoado. Né? Então, o propósito tem que ser esse. Eu quero que você preste atenção aqui. Para você entender qual é o nível de espiritualidade que você está e como que você vê as coisas. A Bíblia diz, se meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. Mas se, porém, meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Está falando o quê? De como que você vê as coisas, como que você olha para as pessoas, como que você olha para si mesmo. E isso está diante dos meus pensamentos, raciocínios, discernimento. Então, se eu tenho um bom conhecimento, tudo isso vai funcionar diante do que eu conheço. Se eu não tenho, vai funcionar de outra forma. Se eu não tenho um bom conhecimento, não vai funcionar de uma maneira boa. Então, dependendo do conhecimento que você tem, é como você vai ver as coisas. Pegou? Então, vamos lá. Olha que interessante. Às vezes nós, no meio da congregação, no meio das nossas amizades, começamos a ver muitas coisas erradas. Mas a pergunta que eu te faço, e aqui vai a mensagem agora. Como que você vê isso? E como que você trata isso? E qual é a maneira com que você absorve? Entendeu? Como você vê, como você trata e como que você absorve isso. Tá? Porque isso vai mostrar o quanto você é espiritual ou carnal. Fechou? Agora vamos lá. Gálatas. Em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito através da carne, mas não é disso que eu vou falar. Tá? Aí você pode ler, Gálatas 5. Aí você vai ver o que você pratica ali e o quanto você está frutificado no Espírito. Pegou? Aí depois você lê, tá? Vai lá e lê. Quer que eu leia, eu já leio. Quer que eu leia? Não tem ninguém me vendo, eu tô aqui. Como se tivesse alguém. Olha, vou ler o Gálatas 5 aqui primeiro, tá? Gálatas 5. Tá lá pelo 19, se eu não me engano. Vamos ver se eu acho. Porque as obras da carne são manifestas. Adultério, prostituição, impureza, lascívia. Aí, se você clicar no significado de cada uma, idolatria. Gente, idolatria é um assunto muito extenso. Então, aqui nós já teríamos muito assunto. Feitiçaria, inimizades. Qual era o problema lá de
Quando Jesus tinha que passar por Samaria, era necessário que Jesus passasse. Os samaritanos não se davam com os judeus, inimizade, obra da carne. Porfia, ciúmes, ira, discórdia, olha aí. Dissensões, facções. Meus bolinhos. Invejas, homicídios, embriaguez, glutonaria. Glutonaria da carne, hein? E coisas semelhantes a essas. Vai ter muito mais coisas semelhantes a estas. Tais coisas. Perdi aqui, irmãos, o texto. A respeito das quais eu vos declaro, como já vos preveni anteriormente, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá. Às vezes você peca nessas áreas, mas você não tem a prática. Eu pratico idolatria. Não. Entendeu? Eu pratico embriaguez. Não. Pode ver que uma pessoa embriagada não tem o reino. Né? Ela precisa de ajuda para adquirir o reino. Sair da embriaguez para o reino. Tá? Já tem muita gente assim. Cuidado, porque agora eu vou falar de como que você vê tudo isso. Se eu aqui, irmãos, em algumas áreas dessas eu caio. Eu tenho que me restaurar, tá? Aí vocês vão entender agora o que eu estou falando. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, ou domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Aqui tem um conceito da lei aqui, que eu estou desenvolvendo, depois eu vou explicar. Mas os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também pelo Espírito. Não nos deixamos dominar pela vaidade, provocando uns aos outros e nutrindo inveja uns contra os outros. Olha a nutrição. Entenderam bem? Tá. Pô, Jefferson, às vezes eu pratico alguma dessas coisas erradas. Deixa eu te falar uma coisa. É normal, às vezes, você cair na prática de um pecado. Você precisa ser restaurado. E aí você volta, tá? Mas qual era o intuito aqui da mensagem? Para que você melhore. Como que você vê, né? Como que você lida com o pecado das outras pessoas? E como que você lida com o seu? Você precisa aprender hoje que você vai pecar durante toda a sua vida. Às vezes você vai cair no mesmo pecado e às vezes não. Há uma luta. Por isso que aqui no 5 falou que nós temos que crucificar a carne, tá? Você sabe o que é o processo de crucificação. Ele é doloroso. E às vezes você não consegue, às vezes você consegue. Você vai crucificando até você ir crescendo espiritualmente. Então para com esse negócio de achar que você é perfeito. Você não é. Você vai crescendo nisso. Mas ainda não é a mensagem aqui. E aqui eu quero que vocês entendam agora o que eu quero trazer, né? E para você ver o quanto você é espiritual. Porque você vai ter que aprender a lidar com o pecado seu e dos outros. E entender isso de uma maneira passiva. Entendeu? Olha o que diz aqui, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, tá, vamos começar aqui. Se alguém for surpreendido em algum pecado, anteriormente a gente leu aqui sobre os pecados, as obras da carne, né? Então Paulo já está dizendo, olha, mesmo eu tendo advertido ali, vocês vão pecar, tá? O pecado faz parte da vida humana. Não totalmente a prática, vamos dizer assim. Mas ele está dizendo, ó, se alguém for surpreendido em algum pecado, aqui está em alguma falta. Mas é pecado. Precisa entender que assim como você pode ser surpreendido no pecado, você vai surpreender outras pessoas. É assim. Nós pecamos, tá? Por favor, entenda isso. Ele vai dizer assim, ó, vós que sois espirituais, está separando agora. Agora sim. Vós que sois espirituais, deveis restaurá-lo com espírito de humildade. Aqui diz brandura. Bom, vamos começar. Agora você já sabe. Olha só que legal. Paulo está dizendo assim, irmãos, vocês que são espirituais, tá? Vocês se consideram espirituais? Não, eu sou espiritual, sim.
quando vocês surpreenderem alguém em algum pecado, vocês devem sair contando para todo mundo. Não. Vocês devem sair falando mal. Não. Vocês devem ficar indignados. Não. Vocês que são espirituais devem fazer alguma coisa. Qual? Restaurar essa pessoa. Porque o pecado, né, ele nos afasta de Deus. É como se nós perdêssemos uma parte da comunhão. Então Paulo está dizendo, vocês precisam restaurar essa pessoa. Restaurar ela. Trazer ela como ela era antes. Que pessoa é essa? Pode ser o seu líder espiritual, pode ser o seu pastor, um apóstolo, e pode ser apenas um porteiro da igreja ou uma pessoa que está sentada assistindo os cultos que não sabe nada. Porque não diz tal pessoa, qualquer pessoa. Olha o nível de maturidade espiritual que você deve alcançar. Quando você vê o pecado de alguma pessoa, seja ela o cargo que for, não sei se cargo, eu sempre falo cargo, né? Seja ela um ministério que tiver, se você é espiritual, você já sabe o que tem que fazer. Ajudar a restaurar a pessoa. Aí tu vê a obra da carne ali, né? Que era as divisões, as contendas. Por isso que acontece a obra da carne. Você vê, ou alguém vê, e a gente entra em contenda. Falatórios, fofoca. É a obra da carne, não é obra do Espírito. Não, mas Deus me falou e eu vou falar. Que Deus? Aonde está Deus nisso? Deus está falando aqui. A intenção dos espirituais, quando vê o pecado dos outros, tem que estar dentro das Escrituras. E aí, você vai agir como a Escritura diz. Aí você é espiritual, viu? Que legal. Você restaura. Por quê? Porque aquela pessoa ela vai voltar a se unir com Deus. E o reino não tem perdas. E isso contribui para o seu crescimento. Porque quanto mais pessoas espirituais no nosso convívio, mais espiritualidade, mais Deus. Então, se você agir conforme as Escrituras dizem, colaborando para que o reino seja manifesto em você, através de você, nós vamos ter um crescimento do reino. E aí Deus manda a provisão, porque Deus investe em propósito. O propósito aqui é qual? Restaurar alguém que cai em pecado. E às vezes nós expomos ou somos expostos pelas pessoas que professam fé nas Escrituras, mas que não agem conforme as Escrituras dizem. Eu nem vou me prolongar, porque a Bíblia diz, tá bom, sim. A Bíblia diz que Deus julga os atos humanos, está lá nos livros de Reis. E a Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos julgados também. Então, existem duas manifestações do reino diante das nossas atitudes, diante das nossas falas, que trazem juízo, tá? Bons e ruins. Então, quando você faz o que é certo, o juízo de Deus, um bom juízo de Deus vem sobre você. Olha, tem alguém que está conhecendo as Escrituras e está praticando. E quando você errar, quando você pecar, você tem que entender que essa palavra é para você também. Você deve ser restaurado, não é para desistir, não é para fugir. Não carregue culpa. Olha o que Deus está falando aqui. Entendeu? Mas existe uma maneira de restaurar. Não é como você quer. Eu passei por muitos problemas com isso, na questão de quando eu pecava, precisava de ajuda, né? As pessoas não tinham isso que eu vou falar agora. Com espírito de brandura. Deveis restaurá-lo com espírito de brandura. Em outras traduções está com espírito de mansidão. Então existe uma maneira de você abordar o pecado dos outros, o seu também, né? Uma maneira de as pessoas te abordarem. Eu tô com um pouquinho de tique hoje, tá bom? A maneira certa, olha o espírito de brandura aqui, ó. Significados. Gentileza. Sabe quando alguém te diz, já te falei para não pecar, e tu vive pecando, guri? Sabe? A gente fala e ninguém obedece. Isso não é espírito de brandura. Esse espírito aí não é brandura. Gentileza. Tudo bem, você pecou? Sim. Eu estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Mansidão. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Porque na outra tradução está humilde aqui. Espírito de humildade. De coração. Pegou essa? Não era só de palavras. Ai, meus tiques.
Então, esse espírito de mansidão, ele vai se manifesta através das suas ações e das suas palavras. Aí você vai identificar. Então, o dever aqui de restaurar alguém é nessa forma aqui. Entendeu? Ó, 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 ó. E às vezes você fala com grosseria, ou as pessoas falam com grosseria com você, com indignação, né? Que não aceitam. Principalmente dentro da nossa família, às vezes, né? Seus pais pecam contra você. Vamos falar aqui para as três áreas. Ó. Ó. Agora me deu. Deu. Aí você olha para seus pais como adversários, né? Não é assim. Seus filhos pecam, você olha como adversários. Não é assim. Os amigos entre si, a congregação. E nós não podemos eleger pessoas como nossos adversários, mas saber tratar as pessoas como espirituais e tratar os pecados como espirituais. Olhar com esse coração, com os olhos bons, e entender que nós temos o reino em nós. Você precisa saber que você tem o reino em você e agir conforme o reino te diz. Pegou? Na Bíblia, a mansidão frequentemente é associada à virtude. Então, mansidão, segundo esse estudo, né, traz virtude. Virtude é cura. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, dele saiu virtude, saiu cura. Olha aí, cara, que baita segredo. Mano, não, sério, tô cheio de gíria. Tito lá, corrige isso, tá? Acabei de pecar, eu acho, ou não. Cara, quando a gente obedecer a palavra, aí, cara, aí vai começar os milagres, vai começar de novo a manifestação do reino. Porque dentro desse cumprimento, quando eu me dedico a fazer o que é certo, vai sair virtude de nós. E aí você consegue restaurar a pessoa. Por isso que às vezes a gente fala, conselho, fala, e parece que não muda, ninguém muda. Então tem alguma coisa, porque o Espírito deveria ter eficácia. O Espírito Santo está em mim, não tem eficácia, tem que ter. Tem alguma coisa que tem que ser corrigida. Então você pode estar errado ou não, aí você vê, tá? Eu sei de mim. Eu leio bastante, estudo bastante, dentro da minha capacidade, bastante, né? Frequentemente, a mansidão frequentemente associada à virtude, da humildade e da paciência. Então nós precisamos entender isso. Essa mansidão, ela tem virtude. Já viu quando você conversa com uma pessoa mansa, assim, tranquila, você se sente melhor? E é tão bom de estar, isso é virtude. Tá? Humildade, paciência. Jesus Cristo, por exemplo, é descrito como manso. Eu tinha citado aqui, humilde de coração, Mateus 11:29. Ser manso não significa ser fraco, irmãos. Você precisa entender isso. Às vezes você é uma pessoa mansa, sabe aquele... Vamos colocar um exemplo de um animal. Tem animais que são mansos, você bate no animal, judia daquele animal, já viu alguém fazer isso? E o animal quieto ali, né? Tá apanhando e não faz nada, manso demais. Um cavalo, por exemplo, você vai pegar um cavalo e praticar montaria ali, né? O cavalo é manso, esse aí, fácil de dominar. Eu dei uns exemplos para você pegar figurativo. Uma pessoa mansa, ela não é braba. E nem irritada, nem explosiva. Ela é mansa. Ela automaticamente também não tem medo. Ah, tô pegando essa. O que eu quero que vocês entendam? A pessoa mansa não é uma pessoa fraca. Vamos dar um exemplo. Quando alguém provoca você, você é manso? Quando alguém mexe com a sua integridade, você é manso? Quando eu tô confrontando, tá? É pra confrontar mesmo. Isso aí é pra mim também. No trânsito, quando alguém mete a buzina ali, não aceito isso. Não é manso. Não dá bola, irmãos. Seja manso. A humildade tem que estar no coração, aí você consegue ser manso. Não adianta ser humilde de aparência. Não, eu vou praticar humildade, mas depois eu não... Não, é difícil, eu sei que é difícil, mas nós temos que crescer. Não entenda que levar desaforo para casa vai tornar você fraco. Ao contrário, você é mais forte do que a pessoa que está te fazendo, te desaforando, que está te confrontando. Estou saindo um pouco da mensagem para trabalhar um pouco o nosso íntimo. Não entenda como fraqueza, porque se você entender assim, o seu entendimento vai trabalhar no seu interior e aí você não vai se tornar o que a Bíblia diz. Os mais fracos, irmãos, são aqueles que mais querem provar que são fortes.
São aqueles que não aceitam nada. Por quê? Porque qualquer coisa ofende, eles se irritam. Botam pra fora o que tá dentro. Ó, fechou. Vamos lá. Então não significa ser fraco, mas sim ter o controle sobre a raiva e agir com brandura e compaixão. Isso precisa de ressignificar as coisas. Quando alguém faz mal, quando alguém ofende você, essa pessoa está pecando. Ela deve ser restaurada, tá? A mensagem, não vamos fugir da mensagem. Mas como que você reage? Entende agora? Aí você vê a sua espiritualidade. E se você está agindo errado, agora eu tô te dando uma palavra para ressignificar isso. Escute. Não deixe que as pessoas ofendam. Abram essa fenda em você. Quando alguém fizer isso, quando alguém ofender, falar mal, te xingar, não me tratam bem, me rejeitam, pega a visão. Não é você que precisa de ajuda. Entendeu? Porque você tem o reino de Deus. Você consegue amar as pessoas mesmo sem elas te fazerem bem. Esse é o amor de Deus, o incondicional. Pegou agora? Então ressignifica. Quem precisa de ajuda são as pessoas que fazem mal. Tipo essa aqui da pregação. Se alguém pecar, vós que sois espirituais deveis restaurar. A pessoa precisa de ajuda. A pessoa está pecando contra ti. Pecando contra os outros. Precisa de ajuda. Você sai na rua, alguém te xinga, buzina, grita, vai para o trabalho, as pessoas falam mal de ti. As pessoas precisam de ajuda. Quem vai fazer a obra? Você. Mas a obra de Deus está feita em você já. Aleluia. Então, vamos fazer em nós para fazermos nos outros. E se você pecar, você também tem essa ajuda de Deus. Você também merece ser restaurado. Pegou? Vamos lá então. A mansidão, vista como uma característica essencial. A mansidão é vista como uma característica essencial, tá? É essencial para a vida cristã, pois ela reflete o caráter de Cristo e promove a paz e a harmonia nas relações interpessoais. Gente, tá vendo que eu falei no início? Eu não tinha lido o estudo ainda. Há uma promoção, ela promove, e isso leva um tempo. Então não adianta fazer as coisas boas agora, eu vou falar agora mais pra frente na pregação, já tá em 27 minutos. E querer que aconteça no outro dia. Vai no tempo de Deus, entende isso? Vou voltar aqui. Então tá. Deveis restaurar essa pessoa, deveis restaurá-la com o espírito de brandura, tá? Nós já lemos sobre tudo. E agora ele fala aqui, ó, cuidando de vós mesmos. Façam isso, mas cuidem de vocês, tá? Vocês que são espirituais. Façam isso. Restaurem dessa forma. E cuidem de vocês mesmos, para que não sejam também tentados. Pegou? Agora, levando as cargas uns dos outros, assim estarão cumprindo a lei de Cristo, tá? Eu tenho que levar a carga uns dos outros. Não é bem assim. Esse pecado é uma carga. E aí você vai lá, restaura a pessoa, você está ajudando essa pessoa, está levando a carga dessa pessoa. Né? Aí ela restaurada já não tem mais carga, entendeu? Vamos continuar aqui, eu quero ir mais para baixo, para vocês verem o benefício disso tudo. Ó, vou te mostrar aqui por que é importante, tá? Você se dedicar a fazer o que é certo, às vezes contra a sua vontade, para que você desenvolva novos comportamentos, tá? Aquele que recebe... aqui eu vou legislar a meu favor aí, não dá. Mas vou brincar aqui com vocês, olha só. Aquele que recebe instrução na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Olha que legal, né? Você está sendo ensinado por mim. É só um exemplo, eu não estou fazendo merchan aqui. Pô, o Jefferson está ensinando, tá? Teu pastor está te ensinando. A Bíblia diz que você deve compartilhar as coisas boas com quem te ensina, viu? Testemunhos e outras coisas que você achar que é devido, tá? Não vou fazer merchan aqui, nem manipular nada. No 7 diz assim, ó. Não se engane, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear... Isso! Viu, tô trabalhando aqui. Jefferson! Esposo? Fechou? Só largar aí. Sim. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Me atrapalhou um pouco, mas... Não se engane, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ele vai colher.
que acontece de Deus não se zomba aqui? Não pensa que Deus não vai te dar frutos daquilo que você tem plantado, vai. Então, quando você ajuda no reino, quando você colabora para o reino, você vai colher disso. Às vezes não é no tempo que você quer, mas é no tempo de Deus. Deus começa a ver você se manifestando através do reino e para o reino, com o reino, e Ele vai fazer com que você colha disso. Não, já temos 30 minutos. Vai chegar um tempo em que você vai colher coisas boas, só que você não pode desistir. Eu vou falar disso mais para baixo aqui, ó. Pois aquele que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Aí vocês viram as obras da carne? Quando você se inclina para a carne, você deixa se levar, você vai colher essa corrupção, tá? A carne nos corrompe. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ah, eu tinha citado isso, eu nem me lembrava que estava em Gálatas. Agora vem a mensagem top também. É aqui que eu estou tentando trabalhar, em Gálatas 6. Olha só, o que Deus está falando em tudo aqui com nós. Você precisa buscar o seu crescimento espiritual através do conhecimento das Escrituras. Não tem outro jeito. Não é que você quer, você precisa. Escuta o que eu vou falar aqui, porque o que eu vou falar aqui é profético. Eu falo por mim, pelo conhecimento que eu tenho, por tudo que eu tenho visto. A maioria das pessoas que não conseguem prosperar na vida financeira, na sua casa, nas amizades, tá? É porque se acomodam e param de buscar o reino de Deus. A promessa está lá. Buscar em primeiro lugar o reino. Você se dedica a tudo às vezes e não tem conhecimento bíblico. Eu vejo pessoas, irmãos, que fazem faculdade, se formam, conquistam, e tu vai perguntar sobre a Bíblia, falam que é Deus que está dando tudo, que Deus está promovendo tudo, e eu fico só olhando. Daqui a pouco se deparam com situações que não conseguem lidar e avançar, e caem em decepções, porque não buscaram em primeiro lugar o reino. Nos dedicamos a tudo, e às vezes não dedicamos ao reino, que é a única fonte de sustento das nossas vidas. E aí você busca várias fontes de sustento. E quando vem o dia mal, nós não conseguimos. E por muitas vezes perdemos aquilo que buscamos. Durante tempos e tempos. Pegou, aprofundei, mas não queria. Vamos lá. Por que você deve ser uma pessoa espiritual, buscar por essa espiritualidade, crescer nisso, se desenvolver nisso? Por quê? Porque você vai viver debaixo dessa cobertura de Deus. Quando você se dedica a fazer a vontade de Deus, você tem a provisão de Deus, né? E Deus começa a investir na sua vida. Então, às vezes, você não cresce na sua vida, às vezes, tá? E não rompe muitas coisas porque você não está se dedicando a fazer a vontade de Deus. Você deixa que qualquer pessoa te ensine, qualquer pessoa fale, e você é guiado por tudo que te dizem. E não, você precisa ter conhecimento. Precisa buscar a sua intimidade própria, você e Deus. Mas vamos lá. Então, como que você vê o pecado das pessoas? Como que você vê o pecado dos seus líderes? Você, líder, o pecado das suas ovelhas? Como que você vê? Como que você olha para tudo isso? E como que você reage? E como que você absorve? Lembra? Você precisa ser espiritual nessas áreas. E crescer nisso. Ah, eu não consigo agora. Claro, eu também não consigo tudo agora. Então, eu vou ser, às vezes, desprovido de algumas coisas e provido de outras. Mas quanto mais eu cresço em Deus, mais eu cresço na terra também. Pegou? Quando você começa a fazer isso, você precisa entender que você precisa depois permanecer nisso. Então não adianta eu fazer o bem hoje e não fazer amanhã. Adianta? Adianta. Você fez o bem hoje. Desse bem você vai colher. Mas você precisa ter constância. Pegou? Constância. Agora olha o que diz. Agora você vai entender o que eu quero dizer. E não nos cansemos de fazer o bem. Tá. Por quê? Porque a gente cansa, né? Pô, cara, eu cansei de ajudar aquela pessoa, agora eu não ajudo mais. Isso, parabéns, obra da carne. No espírito você não para. Charabas. Não vos cansemos de fazer o bem. Por quê? Aí diz um porquê agora. É forte isso aqui, gente. Aí vai dizer o porquê. Porque ao seu tempo certo colheremos e não desfaleceremos. Fechou?
Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. E aqui tem uma promessa, ó. Diante da sua entrega, renúncia, suas atitudes, suas falas, né? Eu sei que é difícil. E não vos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo certo colheremos. Deixa eu te falar umas coisas aqui para você aprender hoje. Se você fizer o bem para uma pessoa, não espere colher nada dela, porque às vezes você faz o bem para o A, mas você vai colher do Z. Pegou de A a Z? Não coloque expectativa. Eu cansei. Quer, minha filha? Tá, me traz aqui. Eu cansei de fazer o bem pra muita gente. Ah, tá com gato ali, quer me dar o gato, olha lá. Eu cansei, irmão, de dar oferta. Eu cansei não, tá? Não vos cansei. Cansei é forma de expressão. Eu ajudei muita gente. Quando eu necessitei de ajuda, não foram as mesmas pessoas que me ajudaram, foram outras que tinham uma condição melhor. Pegou? Não espere a ajuda de quem você ajuda. E se você for ajudado também, tranquilo, tudo bem. Você precisa fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque é Deus que vai te abençoar. Então, às vezes, você ajudou o teu irmão da igreja, mas na sua necessidade ele não te ajudou. Aí você volta para a carne. Não. Vai orar. Outra pessoa vai te ajudar. Ou às vezes o mesmo que você ajuda. Mas você não pode esperar. Você precisa deixar que Deus te abençoe. Que Deus te ajude nesse momento, e não, independente de quem vai te ajudar, porque aí eu vou condicionar a minha ajuda, não posso, entendeu? Pega essa aí que essa vai te ajudar muito. Eu vou dar um testemunho aqui, pode? Irmãos, eu dei muitas coisas para muita gente. Eu acabei de pecar, porque a Bíblia diz que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, fechou? Tá, mas vamos lá, porque eu dou testemunho. Quando eu precisei, foi uma pessoa estranha que me ajudou. E teve vezes que eu precisei que as pessoas que eu ajudei me ajudaram. E tá tranquilo. E se ninguém me ajudar, eu vou perguntar a Deus, e aí, o que tá vendo? O que tu quer que eu passe? Pegou? Vai para Deus, cara, vai pro Espírito. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque ao seu tempo certo colheremos. Tempo certo. Qual é o tempo certo aqui? Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Você pratica o bem, pratica o bem, pratica o bem. Aí parece que nada de bom acontece. Deus está te forjando, às vezes. Não posso falar que Deus está, porque eu não sei como é a vida de cada um. Para que você vai mudando seu caráter. Você está praticando bem e nada acontece. Calma, não é para cansar. Daqui a pouco Deus está preparando algo grande para você. Maravilhoso, sabe? E lindo. Só que Deus está te preparando para receber isso. E aí você desiste, às vezes, pertinho da promessa. Ah, deu, passou. Deu tique. Não para, por favor. Quando você vê o pecado dos outros, faça o bem. Ajude. Quando você pecar, faça o bem para você mesmo. Eita! Para de carregar culpa. Sai do pecado. Se você não consegue, procura ajuda com alguém. Para de carregar culpa. Porque você tem que fazer o bem para você. Se você amar o próximo como a si mesmo, você tem que entender que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Você tem que se amar também. Ame a você. Entendeu? Faço bem pra você também. Eu às vezes faço bem pra mim. Tem vezes. Eu não vou contar aqui. Ah, Jesus. Às vezes eu dou presente pra mim. Ah, glória a Deus. Me abençoa. Às vezes eu dou oferta pra mim. Pegou essa, não? Ah, Jesus. Porque no tempo certo colheremos. Se não desfalecermos. Ah, não queria falar essa, mas é o final do versículo. Se não desfalecermos. Tá vendo como é bom ler a Bíblia? E eu nem ensinei muita coisa. Só dei direções. Agora ele fala, assim, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Ah, quando tivermos oportunidade, né, Jefferson? Isso. Às vezes você não tem, às vezes você tem necessidade, você precisa de ajuda. Tá, isso eu errei bastante. Às vezes eu queria ajudar todo mundo e eu não tinha... Precisava arrumar minha casa e não arrumava. É uma dica, tá? Tá, mas daqui a pouco você não arruma a casa nunca, não ajuda ninguém, não faz nada. Mas vamos lá, é outro assunto. Assim, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos que pertencem à família da fé. Tá falando para a igreja aqui, tá?
Principalmente os da família da fé. Não está falando que é para deixar os outros de lado, não. Você está congregando ali. Ah, mas tem um versículo lá que diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos parentes, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Sim. Você primeiro precisa cuidar da sua casa. Tá? Cuidar. Né? Quando você vê alguém pecar, restaura. De você também. E dos seus irmãos. Pegou essa, então? 40 minutos, meu Deus. Gente, que Deus abençoe. Tinha muita coisa para falar aqui sobre o significado de algumas palavras. A palavra bem aqui tem um significado bem importante, né? Olha só que legal a palavra bem, tá? Eu não sei se vai ficar bom aqui. Bom, excelente. Na sua natureza, características. Genuíno, aprovado, precioso, unido. Competente, capaz. Então, quando você faz o bem, você vai se tornando uma pessoa dessa forma. Você vai formando em você um caráter. Tem mais coisas que diz no bem aqui. É que esse aqui é um estudo que eu não sei se é certo, tá? Tá escrito na tradução, na pronúncia, kalos. Bonito, belo, excelente, eminente, escolhido, superior, precioso, útil, adequado, admirável. Olha quanto significado na palavra bem, né? Olha o bem, que massa. Tá? Não sei se está certo esse estudo ou não, né? Mas é um significado. Deus possa abençoar você com essa palavra, tá? Não entenda de mau coração, porque o mal não provém de Deus. E que Deus possa abençoar vocês com essa palavra, com esse entendimento. Né? Me segue aí, vai aprendendo mais, que eu vou começar a me aprofundar. Acho que a partir do ano que vem, glória a Jesus. Tá? Você vai olhar esse vídeo aí, hora aí que tem que lançar uma palavra de noite também. Qualquer outra palavra top também. Amém? Que Deus possa te abençoar, Senhor. Eu te peço que essa palavra encontre aqueles que são os teus filhos e os que não são. E que possa ir de encontro ao coração e que essa pessoa receba de boa forma. Que não haja, Senhor, nenhum trabalho do inimigo tentando distorcer essa palavra, mas que essa pessoa consiga absorver e receber com um coração amoroso e preparado, que ela entenda que essa palavra é para ajudar, para crescer, para estabelecer teu reino. E que sobre essa palavra, escuta isso, há uma porção de prosperidade. Eu nem sou de falar em línguas. Há uma porção de prosperidade, sim. E essa porção está sobre quem vai absorver essa palavra de bom coração. Glória a Jesus. Receba. Amém.